Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. É um prazer ter vocês aqui comigo, né? E quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os vídeos que eu for postando por aqui, né? E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Que é @jessicapoubel. Me segue por lá que vai ser um prazer ter vocês lá também comigo. E vamos dar continuidade, né? Aí, essa trajetória nossa nos Estados Unidos. Bora lá? Continuando aí a nossa história, como eu disse no vídeo anterior, né? A gente chegou na casa da tia do Edson e foi em Peabody, Massachusetts. E nós chegamos no dia 28 lá, né? Foi no domingo que a gente chegou. E lá a gente ficou por aproximadamente 15 dias, né? O Edson começou a trabalhar lá com pintura, só que ele deu uma alergia muito forte ao coisa da tintura de lá, né? Que inchou o rosto dele, tudo. Ele nunca tinha dado alergia de nada, mas nessa época ele deu essa alergia muito forte. E nisso, o primo dele já tinha chamado ele para poder trabalhar no material de construção que o primo dele trabalhava em Framingham, que era mais ou menos 1 hora de Peabody. E aí ele falou assim: vocês podem vir, né? Que eu tenho casa pra vocês podem ficar aqui em casa até o tempo de vocês arrumarem um lugar pra vocês morar. E também, gente, quando a gente ficou na casa da tia do Edson, como a gente chegou lá sem nada, ela comprou bastante coisa pra gente. Comprou as coisas necessárias pra Eline, comprou pra mim, porque até então a gente não levou muita coisa, né? Porque também não tinha nem como levar, né? Porque levamos só mochilas. Então ela comprou bastante coisa pra gente lá, né? Ajudou muita gente. Aí depois ela levou a gente pra casa do que é parente dela também, né? Do primo do Edson. E lá a gente ficou por aproximadamente 3 meses, ou mais um pouquinho. E a gente fomos, né, pra lá e eu comecei a dar help pra uma amiga da prima do Edson, né? Ela me indicou e falou assim pra ela poder me ajudar, né? Por quê? Lá a limpeza é uma coisa normal, né? Todo mundo sabe fazer, só que a limpeza de lá é um pouco diferente da do Brasil. Então você tem que pegar o costume, né, de como que é as coisas lá. É bem correria, né? Porque você tem que dar conta de muita coisa, né? De muita casa e tal. E aí ela me levou pra me poder estar me ensinando, me ajudou muito, gente, me ajudou demais. Só que nesse período que a gente tinha chegado lá e a gente tava, né, na casa do primo do Edson, a gente tinha combinado com um casal de amigos aqui no Brasil de que iríamos na frente, né, pra podermos arrumar a casa, pra gente poder morar juntos, né, que quando eles chegassem a gente já estaria no apartamento pra poder receber eles, pra gente poder morar junto. Só que as coisas não foram como planejado. Por quê? Avisado, fomos? Sim, a tia do Edson falou assim: gente, fala com eles pra não vir, porque aqui não é tão fácil assim de arrumar casa. Como que vocês vão fazer, né? Porque a gente tava na casa dos outros, né? Então como é que a gente ia fazer? E aí, nós não escutamos ela. 2 meses depois, quase 2 meses depois que a gente estava lá, esse casal de amigos chegou e a gente não tinha pra onde eles ir. E nisso o primo do Edson, muito gente boa, foi lá e falou, viu nosso desespero, né, que não tinha pra onde eles irem, porque eles também tinham um filho da idade da Eline, né, na época, 4 anos. Então, ele pegou e falou assim: não, vocês podem ficar aqui até vocês arrumar um lugar. E nisso, gente, a gente já tava caçando casa, já tinha um tempinho. E nisso, aí a gente procurando, a gente conseguiu um apartamento em Marlboro, que era o mesmo que o Edson conseguiu o serviço em Framingham, só que depois ele foi pra loja de Marlboro, que é mais ou menos 20, 25 minutos uma cidade da outra.
E aí o Edson conseguiu o serviço dele lá, né? Então a gente morar lá seria assim mais viável por conta do trabalho dele também. E como nós não tínhamos trabalho fixo, nenhum de nós, no caso eu, minha amiga e o marido dela, então a gente para achar um serviço lá seria também mais fácil. Como o Edson já estava fixo lá, né? Então a gente arrumaria o serviço lá. E a gente conseguiu esse apartamento, a gente conseguiu nos mudar no dia 1º de outubro, né, de 2021. E como a gente foi pra lá, foi tudo assim, tudo uma coisa seguida da outra. Conseguimos um apartamento, consegui um emprego fixo, né? Porque todo mundo que vai pra lá sonha, né, com um emprego fixo, pra você ali saber de onde você vai tirar o seu dinheiro toda semana. E aí eu consegui um emprego fixo com a patroa da prima do Edson, porque ela já tinha voltado a trabalhar, né? Porque ela tinha um bebê pequeno, aí ela ficou um tempo sem trabalhar e depois voltou. E ela conseguiu esse emprego pra mim, que a patroa dela tava precisando. Só que aí eu teria que vir de Marlboro até Framingham todos os dias pra poder trabalhar com ela. E como eu também tinha que trabalhar, a gente compramos um carro. Conseguimos comprar um carrinho, na época foi $3.000, um carrinho bem já mais velho, né? Mas que atendia as nossas necessidades. Porque também viver lá sem carro não é fácil. E nisso eu vinha todos os dias, né, de Marlboro pra Framingham. Eu acordava cedo, 5 horas da manhã, arrumava a Eline, 5h30, deixava o Edson no serviço e ia pra Framingham. Lá a gente pegava e deixava as crianças na babá, porque ele ainda não estudava. O neném dela era bem novinho também. Deixávamos as crianças na babá e íamos trabalhar. Aí a gente trabalhava durante o dia, depois o retorno era a mesma coisa, né? Eu vinha, pegava ele na babá, pegava o Edson no serviço e ia pra casa. Isso mais ou menos 5 meses depois que a gente tava morando no apartamento, dividindo o apartamento, eu e minha amiga nos desentendemos. Infelizmente desentendemos. E aí, como o apartamento tava alugado no nome do encarregado do Edson, eles pegaram e arrumaram um apartamento para eles, porque nós entendemos, então não tinha como ficar mais morando junto. Então aí ela foi e saiu, mas o marido dela e foram morar em outro apartamento. E eu e o Edson continuamos nesse apartamento. Um valor muito alto, né, para pagar. Só que a minha irmã estava planejando ir também para os Estados Unidos. Querer que ela fosse, eu não queria, gente. Não queria mesmo, porque eu sabia da experiência que eu tinha passado, sabia que não era fácil. Então, eu não queria que ela fosse. Só que, como todos que vão lá nunca escuta ninguém, porque a gente não escutou, a gente teve conselhos de pessoas que falou pra gente não ir, porque era muito perigoso e tudo, mas a gente não escutou e fomos. Graças a Deus deu tudo certo, né? Correndo o risco, mas tudo deu certo. Então eu não queria que a minha irmã passasse por isso, porque o meu sobrinho era muito pequeno, né? Então eu não queria que ela sofresse o que nós sofremos. Mas enfim, nunca ninguém escuta, né? Ela pegou e foi. Foi uma trajetória bem difícil, né? Da época que ela foi, porque eu ficava assim dia e noite preocupada, porque eu imaginava, eu sei o que é, né? Que eu já tinha passado, então eu sabia o que era e muito preocupada com eles. Mas graças a Deus, eles foram, né? Deu tudo certo, chegaram lá na minha casa tudo certinho. E depois que a minha irmã chegou, eu perdi o meu emprego, né? Eu fiquei desempregada. E só que lá, assim, quando você é uma pessoa boa, quando você é uma pessoa que caprichosa, né? Você não fica desempregado, assim, sem conseguir fazer nada, né? Logo assim que eu fiquei desempregada, que a minha ex-patroa me mandou embora, eu comecei a dar help e conheci algumas pessoas. E conheci algumas pessoas, por sinal, muitas pessoas boas, né? Eu não tive o desprazer de trabalhar com pessoas que maltratassem a gente, porque tem muitas pessoas assim lá, muitas donas de schedule, que acham que só porque fomos pra lá de forma ilegal, né, que a gente tem que comer o pão, né? Então, muitas pessoas que eu conheço sofreram bastante em mãos de pessoas assim, né? Graças a Deus não foi o meu caso, mas a minha irmã sofreu bastante. E
Porque tem pessoas que vão pra lá e 90% vão pra lá ilegalmente também, mas conseguem, né, o documento. Então, depois que elas conseguem o documento, elas acham assim que elas têm o direito de vir julgar a gente que acabou de chegar, de falar que a gente não conhece nada, de falar que a gente não vai conseguir nada, né, de humilhar bastante a pessoa, falar muita coisa. Gente, já vi casos aí de donas de schedule falar horrores com gente recém-chegado lá. Então, assim, eu não tive esse desprazer, graças a Deus. Todas as pessoas que eu trabalhei foram pessoas que foram pra lá, tem muitos anos de América, sempre me deram muito conselhos bons, não tenho nada que reclamar. Dei help, né? E quando foi em julho, eu conheci a minha segunda patroa. Gente, essa segunda patroa minha foi uma bênção de Deus na minha vida, que foi aonde eu consegui muita coisa, tudo, praticamente, porque além de patroa, ela se tornou uma amiga, né? Além de eu trabalhar para ela, de eu adquirir a confiança dela, gente. Eu comecei a trabalhar para ela porque ela veio pro Brasil, né? Aí ela foi pedir para me trabalhar para ela junto com a outra funcionária dela. O schedule dela ainda não era tão grande, então era poucas casas, né? E não trabalhava todos os dias da semana. E aí eu trabalhei e foi uma experiência, né? Ela perguntou à menina como é que eu era e tal. E aí deu tudo certo, depois ela voltou e ela precisava de uma pessoa para continuar, né? Porque ela não trabalhava só com schedule, ela tinha uma casa que ela tem essa casa, ela trabalha até hoje nessa casa todos os dias da semana no verão. Então ficaria muito puxado para ela trabalhar no schedule e trabalhar nessa casa. E aí chegou uma época que ela me chamou para trabalhar fixa com ela e foi foi a hora que ela adquiriu a confiança em mim mesmo, né? Que aí logo depois a outra menina que eu tava treinando com ela saiu e ela passou toda a responsabilidade do schedule pra mim. Eu era motorista dela, eu tomava conta de tudo pra ela, porque todo ano ela vem pro Brasil, né? Então ela fica aqui no Brasil por volta em torno de 3 meses. Então a gente ficava lá trabalhando e ela aqui. E aí tive o prazer de trabalhar com ela, igual eu falei, né? De ter a confiança dela. Gente, ela deixava tudo nas minhas mãos. Cartão de crédito, tudo dela era eu que fazia, eu era o braço direito dela. E trabalhei pra ela praticamente por 3 anos. Eu saí pouco antes de eu vir embora, né? E desse tempo também, gente, esqueci de falar, a Eline estudou lá, tá? Assim que ela completou os 5 anos dela, ela começou a estudar lá. Ficou só sem estudar mesmo o primeiro ano que a gente chegou, mas no ano seguinte ela já foi pra escola estudar. Nossa, com o coração a mil quando ela foi pra escola. Mas graças a Deus deu tudo certo. E quando eu comecei a trabalhar pra essa patroa minha, eu levava a Eline estudando, né? O carro ficava comigo. Eu levava a Eline todos os dias pra babá. Ela deixava o carro não tinha problema pra ela fazer isso. Eu levava a Eline pra babá, dali eu ia pro serviço. E o Edson que buscava. Porque, como eu saía mais tarde que ele pro serviço, ele saía às 5h30 da manhã. Eu saía às 6h20, 6h30, até 6h40. Então, eu deixava ele na babá e quando voltava, eu não tinha hora de voltar, porque tudo dependia do dia, do trânsito, da quantidade de casa, né? Então, aí o Edson pegava ela e levava pra casa e normalmente ele também fazia a janta, já adiantava. Quando ele não fazia, ele adiantava, porque eu chegava bem mais tarde, né? Então, como ele chegava primeiro, já adiantava as coisas pra poder organizar tudo, pra gente poder descansar, pra no outro dia, né, já começar aquela rotina toda de novo. Nesse meio tempo também decidimos mudar de casa pra uma casa maior, até porque o contrato também tinha vencido, né, no apartamento que a gente estava e o valor tinha subido muito, então a gente preferiu mudar de casa. Aí fomos pra uma casa maior, tudo em Marlboro mesmo, não saímos de lá, só mesmo no dia de vir embora. E aí mudamos pra uma casa maior, eu e minha irmã, né? E aí a gente ficou morando lá de outubro de 2022 até mais ou menos abril de 2023. Então, nesse meio tempo, a gente pensou assim, cada um
queria ter seu cantinho, né, gente? Por mais que as pessoas vão para os Estados Unidos, tem que economizar pra poder juntar dinheiro, porque o objetivo não é focar lá, e sim aqui no Brasil, pra gente conseguir as coisinhas da gente. A gente queria ter o nosso cantinho também, né? Ter nossa privacidade. Era difícil de achar lugares baratos? Muito difícil, porque lá o custo de vida é muito alto, né? Então, quem dera se quase todo o dinheiro que a gente ganhasse lá, a gente pudesse mandar pra cá. Mas lá a gente tem que comer, né? A gente tem que beber. A gente precisa ter uma condição, né, de andar. Então, lá carro, você tem que pagar seguro. Lá qualquer carro, você é obrigado a pagar seguro, né? Senão você não anda. Então, assim, carro é barato, mas tem que pagar o seguro todo mês. A gasolina também não é tão cara, mas o custo de vida é alto, o aluguel, a alimentação não é mais ou menos. Hoje, quando eu converso com alguém que tá lá, com a minha patroa mesmo eu converso, ela diz que tá bem alto, né? Algumas amigas que ainda estão lá falam que o valor do mercado tá bem alto. Então, assim, aí a gente decidiu cada um ter seu cantinho. E aí eu consegui uma casa pra mim morar, só que eu precisava de conseguir um lugar pra minha irmã também. Por quê? Como que eu iria sair da casa que a gente pagava, dividir o aluguel pra ela poder pagar sozinha, né? E ela também queria ter a privacidade dela, então ela não ia querer alugar quarto. Então nós tentando arrumar um lugar pra ela morar, porque o primo do Edson conseguiu a casa de uma amiga dele pra gente poder morar e tava tudo certo. Só que eu precisava arrumar um lugar pra minha irmã. Aí o que a minha patroa fez? A filha dela morava sozinha no apartamento, uma gracinha no apartamento. Ela falou assim, Jéssica, eu vou conversar com a minha filha. Se ela quiser ir morar comigo, aí ela sai do apartamento e sua irmã vai morar pra lá, que aí você vai conseguir ter seu cantinho, né? Porque realmente cada um precisa ter seu canto pra poder viver. Porque é ruim, né? Você viver embolado assim. E por mais que era parente, né, gente? Mas eu morria de medo de acontecer de eu desentender também com a minha irmã. E como eu já tinha desentendido com a minha amiga, então, assim, tava sendo uma fase não muito fácil, né? Porque acabou que, como a gente entendeu, e eu gostava muito dela, aquilo me prejudicava, sabe? Sempre quando eu via minha amiga, assim, na rua, às vezes a gente ficava desviando uma da outra e aquela coisa ruim. Só que, graças a Deus, a gente voltou a conversar, gente. Graças a Deus, voltamos a conversar. Hoje em dia, somos mais amigas do que antes. Enfim, e aí, a filha da minha patroa topou se mudar e a minha irmã ir morar no apartamento dela. E aí foi que nós arrumar tudo pra poder nos mudar, né? Aí ela mudou pro apartamento, eu mudei pra casa dessa amiga do primo do Edson, que hoje é uma grande amiga nossa também, é um casal de brasileiros, que, assim, a gente só, igual eu falo, Deus foi tão bom com a gente que tudo que a gente pedia pra Deus, Deus dava. Até as pessoas que a gente conviveu lá, gente, foram tudo pessoas maravilhosas que ajudou nós o tempo todo. Então, assim, essa pessoa que a gente mudou pra casa deles, esse casal, né, que a gente mudou pra casa deles, eles moravam em cima e a gente morava embaixo. E tinha um casal de amigos também do lado, que morava do lado, gente. Então era como se fosse uma família, nós estávamos ali como se fosse família. E minha irmã tava morando a 5 minutinhos de distância de mim, bem pertinho mesmo. Então, assim, foi muito bom mesmo, porque depois que a minha irmã foi também, eu já não me sentia tão sozinha, né, porque eu sabia que ela tava ali comigo. E a gente morando lá, a gente sempre reunia, né, no vizinho do lado, que tinha um quintal, a gente sempre reunia, fazia as coisas. No verão, nossa, era muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo de morar lá. Também, gente, assim que a gente chegou lá, a gente deu a entrada com advogado, né, pra gente tentar um tempo maior lá nos Estados Unidos. Porque se tivesse corte, pra poder adiar a corte, pra gente ir ganhando tempo lá dentro, pra eles não mandarem a gente embora. Então, como a gente tava com um processo no advogado em relação a isso, a gente conseguiu, nós não tivemos corte, nenhuma corte, graças a Deus, só que aí a gente conseguiu o social, né? Nesse meio tempo a gente conseguiu o social. A gente conseguiu também tirar a nossa carteira de habilitação lá dos Estados Unidos. Eu tenho ali, só que tá difícil pra me pegar agora. Eu tenho ela até hoje ali na minha carteira.
Aí conseguimos esse documento, né, o social, e tiramos a nossa carteira, que logo assim foi liberada também na época a carteira de habilitação. Então já corremos e tiramos, ainda mais pra mim que trabalhava dirigindo, né? Então era mais confiança, né, gente, você ter ali a carteira de habilitação. E nessa casa, gente, que a gente morou, até antes da gente vir embora, a gente morou nela por mais ou menos 2 anos, né? E nessa fase que eu tava lá, teve uma época que eu tava querendo fazer unha, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um curso de neodesign, porque eu já sei fazer unha. Teve uma época lá que eu até tentei fazer unha, só que eu não fui muito à frente, porque eu trabalhava na limpeza durante a semana e final de semana eu tava fazendo unha. Eu sei que a vida lá a gente tem que trabalhar mesmo pra você conseguir as coisas, só que eu não tava tendo tempo nenhum pra minha filha. E minha filha reclamando e tudo. Aí o Edson falou assim, não, meu bem, não precisa disso. Ou você decide, ou você faz unha, ou você trabalha na limpeza. E aí, como a limpeza me dava mais, porque a unha eu estava apenas começando, né? Eu peguei e acabei deixando a unha e voltando. E ficando só com a limpeza mesmo. Só que aí depois, né, pouco antes de eu vir embora, eu tinha decidido que eu queria fazer unha. Então, assim, fui lá, fiz o curso com a minha amiga, fiz o curso de unha. E comecei a treinar em casa. Só que eu não tava me sentindo tão bem. Não tem quando você tá assim, empolgada. Eu não estava empolgada com isso. Então, na verdade, nem foi muito adiante. Porque logo depois disso, foi aonde tomamos a decisão de vir embora. Então, a decisão de vir embora, vou contar no próximo vídeo pra vocês, tá bom? Mas, gente, quero deixar aqui bem claro pra vocês. Eu não estou aqui contando a minha história pra induzir ninguém aí pros Estados Unidos. Jamais, principalmente de forma ilegal. Não sou contra ninguém ir, mas o meu conselho é, se for de ir, vá de forma legal. Tira o visto e vai com a sua família, tanto se for pra morar, porque tem muita gente também que vai pra morar de visto e o visto vence, né, e fica morando lá e acaba que fica de forma ilegal também, né, porque passa o tempo do visto. Mas mesmo assim é melhor do que a forma que nós fomos, né, não corre riscos. Então, não quero que vocês pensem que eu estou aqui para induzir as pessoas a irem. Jamais. Eu quero que as pessoas passem pelo que eu passei, como tantas amigas minhas que foi nessa época. Foi muitas amigas minhas, assim, casal de amigo nosso, foi bastante nesse mesmo ano, né? Então, assim, cada um tem uma história, cada um tem a sua realidade dos Estados Unidos. Eu estou aqui mostrando como foi a minha experiência lá e da minha família. Então, assim, eu quero que vocês tenham um pouco de empatia por isso. Eu estou só contando porque teve várias pessoas também que me pediu para me postar esse vídeo. Então, não pensem que eu estou induzindo ninguém aí, tá bom? Mas fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!